estamos no meio da nossa série. Hoje estamos iniciando a segunda parte dos 10. Então hoje é o 6º mandamento. Nós vimos até agora os 4 mandamentos dirigidos à nossa submissão a Deus. E domingo passado falamos sobre honra aos pais pelos filhos. E nós estamos sendo chamados para esta vida em amor, vivendo o amor. Quebrando esse conceito de que o Antigo Testamento é coisa velha, coisa antiga, mofada, que não tem valor. Aliás, é tão valoroso o Antigo Testamento que Jesus comentou o Antigo Testamento. Ele reinterpretou, como nós vamos ver hoje, especialmente nesse mandamento. E hoje, especialmente, falando o amor que faz viver, o amor que deixa viver, o amor que contribui para a vida. E eu quero convidar você, então, a abrir sua Bíblia, vamos abrir juntos a Bíblia, em Êxodo, no capítulo 20, onde nós temos a primeira lista. Também em Deuteronômio 5, a gente tem os 10 mandamentos repetidos. Então está aí, olha, Êxodo capítulo 20, só que é versículo 13, não é versículo 12, é versículo 13. E vamos ver que é um versículo muito, muito curto, um dos versículos mais curtos da Bíblia. E sabe de uma coisa? Posso confessar aqui, eu nunca preguei antes, nos 34 anos de pastorado, nesse versículo. Aliás, tem muitos versículos, porque em 34 anos não dá para pregar a Bíblia toda. Mas eu fiquei tentando puxar na minha memória alguma vez que eu tenha pregado neste texto. E eu tive então que nessas últimas semanas estudar muito mais do que eu já conhecia esse texto, porque para trazer para nós, para trazer para o seu coração e para o meu também, um significado que seja alguma coisa que trabalhe na nossa vida, que o Espírito Santo use para trabalhar na sua e na minha vida na noite de hoje. Então, foi um texto difícil. Aliás, é um sermão difícil, porque nós vamos trafegar, nós vamos passar por áreas da ética, do comportamento da nossa sociedade. Então vamos ler primeiro, vamos ler aí. Você, por favor, leia na sua Bíblia, se a sua versão é a mais comum, está escrito assim na sua Bíblia, pode soltar o texto. Não, no próprio slide, viu? Pode soltar no próprio slide, os textos estão lá. Não matarás, você pode ler comigo? Não matarás, não matarás. Essa é a versão mais comum das Bíblias. A NVI, que é a Bíblia que nós lemos em público aqui, no púlpito, Nova Versão Internacional, tem esta tradução: não matarás. Mas há uma outra Bíblia, e eu trouxe comigo aqui hoje, talvez você tenha essa Bíblia, a Mensagem. É uma Bíblia com uma linguagem bem contemporânea. E ela tem uma outra tradução, e está aí no texto, olhe lá. Diz, não cometerás homicídio. É o que está escrito aqui. Não cometam homicídio. E se você gosta também de inglês, eu trouxe aqui a próxima frase. Essa frase é exatamente o significado dela é exatamente a linha de cima. Não cometa homicídio. Shall not murder. E esta frase que fala do homicídio substituiu, e eu pus ali um X, pode entrar ali, eu pus um X no kill, a palavra kill, não é? Muita gente conhece a palavra no inglês, que é a palavra para matar. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero tirar da sua compreensão, tirar da do seu conhecimento, que a Bíblia está falando sobre matar no sentido genérico, porque não está. Este mandamento não usa a palavra comum usada no Antigo Testamento. É um verbo específico para homicídio. Não é a palavra usada para as guerras, por exemplo. Que o povo ia lá então e matava os inimigos. Não é a palavra para matar uma serpente ou pisar em cima de uma formiga. Não é esta palavra. É uma palavra específica, rachá. É um verbo que diz
não cometa o ato criminoso de matar alguém. Se você não está guarnecido, protegido pela lei, pela autoridade, você não pode matar. Esta é a palavra, porque isto é homicídio. Isto é homicídio. Então, quando Deus deu essa palavra para Moisés, ele estava estabelecendo um código para evitar que o povo cometesse, então, o crime do homicídio. Ele não está falando de guerras, e nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Eu estou falando sobre mortes desprovidas da legitimidade que o Estado dá. Por exemplo, você sabe quantos soldados foram mortos no Rio de Janeiro este ano? Mais de 90. Se você vai num país europeu, a morte de um soldado, um policial, durante o ano, gera um tratamento vigoroso das autoridades. Por que que o policial foi morto? Nós perdemos no Rio de Janeiro 90. Há hospitais de guerra no Rio de Janeiro para receber pessoas que vêm feridas, ameaçadas de morte por homicídio. E cresce cada vez mais as notícias escandalosas sobre mortes violentas no Rio de Janeiro. Estou falando desse estado porque ele está chamando a nossa atenção na mídia nesses últimos dias, não é verdade? Os conflitos sociais, a roubalheira do Estado, o desequipamento da polícia, daqueles que devem cuidar da segurança pública, tem trazido um aumento da violência e das mortes, de forma que é gritante, é assustador o que está acontecendo. Essa semana, a Folha de São Paulo, num artigo sobre uma pesquisa que foi feita sobre a violência, essa pesquisa trouxe que 59 mil homicídios, pensa bem, irmão, 59 mil mortes violentas foram praticadas no Brasil em 2015. 2015. É como se você pegasse um quarto, mais ou menos, da cidade de Prudente e matasse todos ali. 47% desse total de 2015, sabe contra quem foi praticado? Jovens de 15 a 19 anos, vocês adolescentes. De todos esses mortos, 59 mil, quase metade é composta de jovens, de 15 a 19 anos. Tem alguma coisa de doentio, muito doente na nossa sociedade. E sabe de uma coisa? De cada 100 mortos no Brasil em 2015, de cada 100 desses 59 mil, 71 mortos foram negros. A segregação, a pobreza, a falta da educação, a falta das oportunidades, que tem devastado a nossa sociedade, e falamos de morte. Não cometam homicídio. Se há um mandamento que o Brasil está como nação desobedecendo e desagradando a Deus, é este. Nós vivemos numa cidade muito calma até, graças a Deus por isso. Obrigado, Senhor, por isso. Mas não é a realidade do Brasil. Não é a realidade dos países que estão debaixo ainda do Estado Islâmico. Não é a realidade dos países onde ser cristão é proibido. Esta não é a realidade. A realidade é que nesses países as mortes violentas por causa da fé crescem assustadoramente. A cada dia, se você não sabe, no mundo, nos países fechados ao cristianismo, morre de 3 a 5 pessoas. A cada dia. Sabe por quê? Não é bala perdida, é bala focalizada, por causa da fé. Agora, há uma ressalva a ser feita. Quando o Estado, pelo seu poder, pela sua autoridade,
para refrear a iniquidade e a maldade, mata. Isso não é homicídio. Isso não é condenado na Bíblia. Você sabia disso? Aliás, o apóstolo Paulo vai trabalhar esse assunto, e é importante a gente saber disso, quando ele diz que as autoridades foram colocadas por Deus para punir a maldade, aquele que pratica o mal. Nós temos militares aqui no nosso meio. E quando um soldado sai para defender você e a mim, a minha casa e a sua casa, e ele precisa matar alguém, lógico, debaixo do comportamento e debaixo das regras, debaixo das leis, com a cobertura legal para fazer isso. Ele não está rompendo o sexto mandamento. Ou quando um país, que não é o nosso caso, que bom que nós não temos isso, mas há muitos países onde cristãos são requisitados para irem à guerra. Para irem à guerra. Hoje há franceses, há ingleses, há americanos, de muitas outras nacionalidades, lutando em guerras para libertar, por exemplo, os sírios, os iraquianos. E matam com a autoridade do Estado. E não é disso que a Bíblia está falando. Não é essa condenação que a Bíblia está falando. E aqui a gente entra, então, inclusive na pena capital, na pena de morte. Antes de você dizer, eu sei que a gente tem já uma posição clara sobre isso, né? Talvez você tenha. Mas antes de você assumir uma posição clara sobre isso, olhe para a Bíblia. Há crimes na Bíblia que eram cometidos e que eram punidos com a morte. Por exemplo, se você olhar no capítulo seguinte desse que nós estamos lendo aqui, os mandamentos, alguém que agredisse uma mulher grávida e o filho dela, da sua gravidez, morresse por causa dessa agressão, essa pessoa ia para a morte. Ela era condenada com a pena capital. Se um homem matasse o seu pai e a sua mãe, está lá na lei de Moisés, ele seria punido com pena de morte, porque não se mata de forma nenhuma, em hipótese alguma, um pai ou uma mãe. Ou se tivesse uma briga de torcida, né, os palmeirenses com os corintianos, lá fala também, briga de turbas, de turmas, e houvesse a morte de alguém, esta pessoa que cometeu a morte numa briga coletiva, deveria morrer também. Era olho por olho, dente por dente. Tinha vários níveis de punição. Um dos níveis era a pena de morte. Talvez alguns aqui pensem que a pena de morte é uma coisa divinamente estabelecida. E eu sei que há pessoas aqui que são muito favoráveis à pena de morte. Cuidado, viu? Cuidado, não é isso que eu estou incentivando e animando você a ser. Eu estou animando você a conhecer a palavra de Deus e os livros de ética cristã. Mas há pessoas que olham para a pena de morte e dizem, Deus quer pena de morte. E a pena de morte precisa vir sobre o nosso país. O problema é que talvez ela vá matar muitas pessoas que são as que não estudam, que não têm oportunidade, não têm bons advogados no nosso país. Há outros que já dizem, pena de morte é uma atitude bárbara, anticristã. Você deveria também, não é o caso desta noite, estudar, ler a palavra, meditar e conhecer este assunto. Porque um dia nós vamos ter que mexer com esse assunto. A nossa sociedade vai precisar mexer. E aí entra o armamento, não é? Entra o desarmamento. Há uma discussão e nessas próximas eleições esse assunto vai vir à tona. Podemos nos armar ou não podemos? Há uma discussão já aberta nas redes sociais sobre isso. Tem a ver com a defesa, mas tem a ver também com uma sociedade frágil, que não tem Estado presente. O Estado Nacional não está presente para cuidar da sociedade. Isso é lastimável, é uma vergonha para nós. Então, o que Deus está dizendo para a sociedade de Israel, vocês não cometam homicídio, porque eu vou punir aquele que assim fizer.
Mas Deus também mandou para a guerra, não mandou? A terra prometida não foi conquistada sob a força da guerra? E aí, neste assunto, algumas pessoas são ativistas. Então, juntando a autoridade policial admitindo a guerra. Não, a pessoa dizem assim, a pessoa realmente pode ir e vai à guerra e mata, inclusive mata as gangues, mata os traficantes. A pessoa é ativista. Há o outro lado que é o pacifista. Não pode, ninguém pode andar armado, por exemplo. São temas complexos para a nossa sociedade. Mas todos eles estão em volta, circundando este mandamento. E é bom que a igreja, é bom que os cristãos conversem, estudem sobre este assunto. E talvez a melhor posição seja nem o pacifismo e nem o ativismo. O cristão não é pacífico, e alguns dizem, não, Jesus foi pacífico, até o rosto de Jesus é um rosto de alguém que não tem opinião própria e não é forte. Outros dizem, não, Jesus pegou na espada, Jesus foi lá no templo, Jesus brigou e lutou lá no templo. Talvez a melhor atitude seja uma atitude de seletivismo. Em algumas situações, a espada pode descer sobre aquele que pratica o mal, não quebrando mesmo assim este mandamento. Outro tema tão importante é o aborto. Você sabe quantos abortos são praticados em clínicas clandestinas no Brasil? 1 milhão de abortos por ano. Você sabia disso? É como se durante um ano nós pegássemos 4 cidades de Prudente e eliminássemos a vida dos seus habitantes. 1 milhão de abortos por ano, provocados. Não estou falando de abortos espontâneos, da perda do feto. Não, estou falando de abortos clandestinos. Abortos de uma mulher que se engravidou-se e não quer o bebê, e ela escolhe não dar à luz àquela criança. E vem os argumentos. Os pró-defensores do aborto dizem assim, a mulher tem direito de escolha. Eu estava pensando, como é que seria o direito da mulher de escolher? Quando eu era adolescente, a gente juntava uma turma para jogar bola e nomeávamos 2 capitães, e eles então escolhiam os que iriam jogar no time. Então, um capitão escolhia um e o outro escolhia o outro. Não era assim? Até acabar a turma, né? O duro era quem ficava por último. Quando esses 2 capitães escolhiam os seus jogadores, era em pé de igualdade. Só havia uma vantagem de quem começava a escolher, porque ele começava a escolher pelo melhor, lógico. Isso é escolha. Quando os 2 que escolhem têm direitos iguais e forças proporcionais para poder escolher o que querem fazer. Agora, não há escolha, liberdade de escolha para uma mulher, quando ela tem o poder para dizer não. Só que aquela criança que está sendo gerada não tem direito algum de se manifestar. Que escolha é essa? Ou outro argumento, outra razão é quando se diz que precisamos empoderar a mulher. A sociedade é machista e a mulher precisa ter poder para decidir o seu destino. É verdade, a mulher precisa mesmo. Ninguém deve querer rebaixar a mulher a uma posição inferior da do homem. Jesus foi o que mais falou com mulheres em toda a Bíblia. Tratou-as com dignidade. Mas sabe de uma coisa? Metade dos fetos que são abortados pelas mulheres são de que gênero? Como pode então dar poder para uma mulher se ela destrói a própria mulher que está sendo gerada dentro dela? Se metade, mais ou menos, né?
das crianças que são geradas neste 1 milhão de mulheres anuais que provocam aborto, são bebês meninas. Que falácia, que engano é esse, não é verdade? Mas a nossa sociedade vive assim. E se justifica-se. Eu sei que este tema aborto tem aspectos, não é, quando há risco da mãe, e a Bíblia fala sobre isso também, quando há enfermidades, doenças, má formação no feto, tudo isso, fruto de estupro, tem várias nuances nesse aspecto. Mas não essa generalização do sexo sem compromisso. E para essas coisas tem que haver arrependimento. Deus não trata com ninguém que deixa, que não quer se arrepender. Pode ter sido o seu caso aqui. Ter provocado um aborto, porque você não quis ter esse bebê. Ou talvez algum homem aqui que levou a sua namorada, sua noiva, alguém, para realizar um aborto. Isso é cometer homicídio. Isso é cometer homicídio. E a nossa sociedade precisa olhar para esse assunto. Precisa pensar. Há poucos meses, um juiz da Suprema Corte, Barroso, disse que uma mulher pode sim, até o 3º mês. É um absurdo, uma confrontação à Constituição, uma vergonha, eu já disse isso aqui, uma vergonha que um juiz, o superior magistrado da Suprema Corte, tenha dito isso, que até o 3º mês a mulher pode abortar. E ele falou e escreveu isso quando estava julgando o caso de uma clínica na Baixada Fluminense, que havia cometido inúmeros abortos. Isso é uma vergonha. E nós precisamos falar, irmãos. Você precisa falar na escola dos seus filhos. Porque talvez este assunto esteja sendo ensinado, discutido lá na sala dos seus filhos. O que está sendo ensinado sobre esse assunto? É interessante ver o que a Bíblia fala sobre feto. Você já viu? Você sabe o que a Bíblia fala sobre feto? Salmo 139 tem expressões fortíssimas e claras sobre o que Deus pensa sobre um feto. Ele diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, quando em segredo eu estava sendo formado no ventre da minha mãe. Quando é que uma mulher descobre que está grávida? Quando é que é possível fazer um teste? Não é na primeira semana. Nem ela sabe que está grávida. E a Bíblia diz: quando no segredo eu fui formado, os teus olhos estavam me vendo. Como é que eu posso abortar uma criança com 1 mês, com 5 semanas, com 12 semanas, como disse o juiz? Um absurdo. É isso que a Bíblia diz. Jeremias, diz o texto, foi chamado para ser profeta às nações, Jeremias capítulo 1, quando estava no ventre da mãe. Saiba que um feto, uma criança que está sendo gerada, Deus já tem o destino dessa vida nas suas mãos. Nas suas mãos. Por pior que tenha sido a circunstância do nascimento, da fecundação desta criança. Então não é simples, simplesmente dizermos aborto para esses casos. E João Batista? Você lembra o que aconteceu com Jesus e João Batista? Quando Maria vai visitar Isabel, Isabel fala para Maria: quando você me cumprimentou lá na porta, houve uma revolução aqui dentro. E João Batista estava no ventre daquela mulher e Jesus estava no ventre de Maria. Portanto, a sociedade, nós precisamos tratar tão bem este assunto do aborto, porque Deus conhece todos os que estão sendo gerados no ventre de uma mãe. Não matarás. Mas há uma outra morte, irmãos, e eu fiquei pensando essa semana, falei, mas eu falar sobre homicídio, falar sobre aborto, nós não somos uma igreja onde temos aqui pessoas com tendências homicidas. Tem alguém aqui que está pensando em matar um sujeito aí amanhã ou não?
Não tem não? Tem alguém armado aí? Não é? Esses dias eu estava falando com o Carlos Camacho, eles voltaram dos Estados Unidos depois de um ano, diz que lá na porta da igreja, não é, Carlos? Tinha gente armada, segurança armada, assim, revolvão aqui, pistola. Aliás, grandes problemas têm acontecido em igrejas lá naquele país. Mas não tem ninguém querendo matar o... Não, não é bem assim, viu? Não é bem assim. Vamos para uma outra parte? Olha esse versículo aqui, olha. Não é bem assim. Não estou falando só de arma branca, de arma de fogo, não estou falando só de aborto. Você pode ler comigo esse versículo? Morte e vida. Ah, agora é outro tipo de morte. Não é a morte física, mas é a morte do coração. É a morte dos relacionamentos. Diz o texto, morte e vida estão no poder, não da bala, mas no poder da língua. No poder da língua. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, cuidado com a língua. Ela é perigosa, hein? Ela é perigosa. Ela tem poder para matar, ela tem poder para tornar vivo. Cuidado com a língua. Morte e vida estão no poder da nossa boca. A minha língua, a sua língua tem o poder de fazer morrer, um poder de fazer viver. E se Jesus estivesse nesses dias, ou se o sábio Salomão que escreveu esse texto estivesse nesses dias, ele iria dizer também assim: morte e vida estão no poder da ponta dos dedos. Mas por que isso? Porque você põe na sua rede social, toda hora, o seu dedinho, não foi? E não faz assim? E clica, e curte, e fala, e comenta coisas que matam. Não é assim? Quantos recados maridos dão para a esposa na rede social? Já viu isso? Morte, morte na família. Quantos recados esposas dão para maridos, maridos dão para a esposa, pais dão para os filhos em rede social, porque perderam a capacidade de usar a boca para a vida e agora usam a ponta do dedo para a morte. Estou falando coisa verdadeira que acontece ou não? Aqui não acontece isso, né? Lógico que não. Eu tenho pensado o seguinte, eu não quero comentar sobre todas as coisas. Por que você tem, eu tenho e as pessoas têm que querer comentar sobre todas as coisas que aparecem na rede social? Por que você tem que comentar? Por que nós temos que comentar? Você não precisa. As pessoas não precisam comentar sobre tudo. Aliás, não deveriam comentar sobre tudo. Querem falar tudo sobre tudo. E gera morte. Gera morte. Quantas curtidas? Às vezes as pessoas dão sobre assuntos, sobre comentários tão inadequados para a boca, para o pensamento, para a ponta do dedo de um cristão. Vergonha para nós, não é? Vigie a você mesmo, vigie os da sua casa, vigie os seus filhos. Porque às vezes o que estamos fazendo é que paramos de falar e começamos a escrever agora. Escrever, comentar, passar para frente. As falsas notícias. Quanta falsa notícia? Por favor, você que recebe uma notícia, é do presidente, é do deputado, é do pastor, sei lá de quem, veja se é falso. Tem sites só para localizar notícias falsas. Vá nesse site antes de passar. Esses dias eu recebi de um primo meu, não foi daqui não, tá bom? Uma notícia tão falsa, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, como é que ele pôde fazer isso? Aí eu mandei para ele, falei, ó, pesquisa no site tal, que você vai ver que essa notícia é falsa. Sabe o que ele falou? Ah, é falsa, mas é bom passar para frente. O que você faz com um primo desse? Você comete homicídio. Não tem outra alternativa. Gente, que absurdo é esse? Que doideira é essa? Não é mesmo?
É falso, mas é bom passar para frente. Se você está me ouvindo, primo, você se arrependa, viu? E depois ele ouve aqui, né? Lá no site a mensagem. Irmãos, vida e morte estão no poder da língua. Hoje eu disse para uma mulher, uma senhora aqui na nossa igreja, eu falei, irmã, que bom. Ela me deu um testemunho tão bonito. Falei, que bom que a senhora colocou em prática. Sabe o quê? Provérbios capítulo 15. A resposta branda afasta o furor. Mas a palavra dura suscita, aumenta a ira. Como é bom quando alguém consegue dominar a sua resposta e ela dá uma resposta branda para aquilo que veio fervendo, para uma palavra dura. Às vezes o marido, a esposa dá uma palavra dura, uma palavra atravessada, ou um filho, mas você tem a habilidade de dizer, Deus me dá sabedoria, e naquele segundo de resposta, você dá uma resposta que desvia, que afasta o furor e não aumenta a ira. Agora, vamos ver o que Jesus falou sobre este mandamento, não cometerás homicídio. Olha lá, veja no texto o que Jesus falou. Você pode ler comigo? Ele está comentando com os fariseus e os discípulos sobre este sexto mandamento. Vamos lá. Vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Mas eu lhes digo, qualquer que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, você não vale nada, será levado ao tribunal. E quem chamar seu próximo de idiota, estará em perigo. Jesus está comentando este mandamento. Mas Jesus não vai falar sobre a morte física, ele vai falar sobre a morte do relacionamento, que é a morte pela palavra. E ele diz, qualquer que se irar contra o seu próximo, o seu irmão, e a ira provocar palavras, a ira gerar palavras, e que palavras são essas? Veja lá, disser ao seu irmão, você não vale nada. Tem várias maneiras de dizer isso, né? Às vezes um olhar diz isso. Ou disser para o outro, você é um idiota, você é um estúpido, você é um ignorante. E às vezes não falamos para a pessoa, porque a gente tem medo e vergonha de falar para a pessoa, mas vivemos pensando isso. Aquela pessoa é estúpida, ou camarada ignorante. É isso que Jesus está dizendo. Cuidado, porque você estará em perigo de ir para onde? Para o fogo do inferno. Ih, agora aqui complicou. Será que o pastor está dizendo que alguém que comete um pecado perde a salvação? Ele ia para o céu, agora vai para o inferno? Porque ele xingou o outro de idiota? Não, não é isso. Jesus está dizendo o seguinte, que uma pessoa que se mantém na ira, uma pessoa que insiste na destruição do outro, uma pessoa que vive na perspectiva do matar o outro, é porque ela nunca experimentou Jesus na sua vida. Por isso que ela vai para o inferno. Uma pessoa não vai para o inferno porque comete um pecado. Essa doutrina não pertence ao presbiterianismo, calvinismo, e eu digo, não pertence à Bíblia. Tem várias igrejas que falam isso. Se você morrer em pecado, você vai para o inferno. Então cuidado, hein? Cuidado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, pela fé, mediante o perdão de Cristo Jesus na nossa vida, por recebermos esse perdão. Mas a Bíblia diz que se uma pessoa insiste nesse erro, tem um estilo de vida que mata os outros, que fala dessa maneira, aí a gente levanta a seguinte pergunta, será que essa pessoa um dia já se converteu mesmo? Então ela vai para o inferno porque o estilo de vida indica, mostra que ela não tem compromisso com o senhorio de Jesus. E não é a Jesus que ela está seguindo como seu mestre. Olha o que diz no próximo versículo. Ainda Jesus falando, quando pediram para os discípulos lavarem as mãos. Estavam comendo sem lavar as mãos. Olha o que Jesus diz. O que sai da boca vem de onde?
vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura. Você pode ler agora comigo? Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras, as calúnias. As calúnias. Jesus está dizendo, nós precisamos olhar mais profundo, mais no fundo. Por que que nós estamos falando e fazendo estas coisas? O que é que leva uma pessoa a fazer isso? O coração está revelando que algum tratamento de Deus tem que acontecer ali ainda. Há uma cura de Deus que precisa acontecer na vida dessa pessoa. Porque ela está vivendo numa prática de um pagão, não de um cristão. De um homem ímpio, não de um discípulo de Jesus. Agora deixa eu mostrar. Semana passada eu mostrei uma escada aqui, lembra da honra? Agora eu vou mostrar a escada da morte para você. A ideia é a mesma. E eu digo assim, esse degrau de baixo aqui, ó, pertence à mesma escada do degrau de cima, não é verdade? Olha como começa a morte. Numa decepção. Essa decepção é aquela chateação que você tem com alguém. Sabe, alguém que fala uma coisa para você, que fez uma coisa ruim, que você não gostou. E você olha para aquilo e diz, puxa, mas aquilo me magoou, me deixou muito triste. E você fica decepcionado com aquela pessoa. Pode ser com um filho, com a esposa, com o marido, com um amigo, um irmão, alguém da célula, alguém da igreja, da sua convivência. Há uma decepção, há uma tristeza estabelecida. Qual é o segundo degrau? Olha lá. A segunda palavra é mágoa. Quem aqui já comeu um caqui bem verde? Já comeu? Já deu aquela mordida primeira assim? Isso é mágoa. É aquele amargo. Aquela coisa ruim se estabelece. Deixa de ser decepção para ser uma mágoa. Alguma coisa que começa a azedar, adoecer o coração, o relacionamento. Você já não quer mais encontrar, você já não quer mais ver aquela pessoa. E qual que é o próximo passo? Olhe lá. Ressentimento. O que é ressentimento? É ressentir, não é? Simples. Sentir de novo. E aquilo volta, não é? Aquilo vem de novo à sua mente, você pensa naquilo o tempo todo. Aquele mau relacionamento não sai da sua cabeça. Quando você vai no velório e você sabe, eu provavelmente vou encontrar aquela pessoa, você se esquece até da dor da família. Você começa a pensar novamente no mal que aquela pessoa fez. E você começa a sentir novamente as dores, os azedos, os amargos. E a escada vai continuando em direção à morte. O que é que vem agora? Olhe lá. Desprezo. Essas coisas não são tão claras na nossa mente. Mas entre a decepção, o início da frustração, até o último degrau, você pode pular direto. Às vezes nem passa por essas etapas. Qual que é a próxima palavra? Olhe lá. Ira. Lembra o que Jesus falou? Aquele que se irar contra o seu irmão. Mas deixa eu esclarecer uma coisa rapidamente aqui. Jesus fala desta ira, e aqui eu coloco ira lá no degrau lá em cima. Mas a Bíblia não fala irai-vos e não pequeis? Não fala isso? Que você pode irar, mas se você irar, você pode irar e assim mesmo não pecar. O que significa isso então? Deus se ira. Romanos diz que a ira de Deus se levanta contra toda a maldade daqueles que negam. Que ira é essa que você pode ter que não é pecado, que não é da escada da morte? Em primeiro lugar, não é uma ira voltada para a pessoa. Aqui já muda muito. Se a sua ira está voltada para a pessoa, ela provavelmente vai estar nessa escada. Não é a ira lícita. Mas se a sua ira está voltada para o erro da pessoa, se você consegue discernir e fazer separação, então pode ser uma ira lícita.
se você fica irado com aquilo que é mal, aquilo que é maligno, não a pessoa que é má, mas com o fato. Essa é a ira de Deus, porque Deus se ira baseado na sua justiça. Ele é justo, Ele é puro, Ele é santo no seu julgar. Então Ele pode se irar, porque Ele nunca vai se irar contra o pecador. É aquele ditado que tem, não é? Que a gente não usa muito. Jesus, ou Deus, consegue, depois que dá o banho no bebê, jogar a água suja fora, mas ficar com o bebê. Às vezes a gente dá o banho no bebê e joga o bebê fora também. Despreza a pessoa. Cometeu esse erro, nunca mais vou olhar na cara dela. Você joga o bebê junto. Tem que jogar água suja só. E depois, além da ira, vem o último estágio, que é a vingança, o ódio, a rejeição completa. Irmãos, tudo isso nasce em pequenas palavras. Eu digo assim, você que é casado sabe o que eu vou falar agora. Você que tem um filho casado, uma filha, tem pessoas na sua casa. Divórcios, na maioria das vezes, não acontece porque o casal está em crise financeira. Não acontece porque houve uma traição. A grande maioria das separações, sabe por que acontece? Por causa do primeiro degrau. São pequenas coisas. Afastamento entre cunhados, sogro, genro, amigos, irmãos, não acontece por causa de grandes tragédias. São pequenas palavras que não foram levadas a Cristo, foram guardadas no coração. É interessante pensar que quando Deus criou, lá no Gênesis, Ele usou a palavra, Ele disse, haja luz, houve luz. Haja terra, haja animais, haja isso e aquilo, tudo começou a existir. Mas quando a sua criatura, Adão, veja, homens, escutem homens, está escutando? Escute, isso é para você e para mim. Quando Adão precisou falar, o que Adão fez? Se aquietou. Quando Adão poderia ter se dirigido a Eva e disse, Eva, o que é que você fez, mulher? Você está fazendo uma loucura. O que é isso? Vamos consertar esse negócio. Vamos falar com Deus lá, vamos ver o que Deus faz. Estou imaginando aqui como é que poderia ser. Ou quando Adão poderia ter falado à serpente, arreda Satanás. Sai de perto da minha esposa. Sabe o que ele fez? Ficou quieto. Então a morte e a vida não estão apenas nas palavras ditas, estão também nas palavras não ditas. A falta de elogio, falta de apreciação, falta de demonstração de amor para filho, para cônjuge, para irmãos, para pessoas. Dizer para a pessoa, como eu gosto de você, como você faz bem feito isso. Palavras que geram vida e geram aproximação. E aí então chega a filha para o pai, para sair à noite, e fala, vou sair, vou na festa. E aí a menina então vem, né, a garota vem, a filha, adolescente. E aí ela quer sair com uma roupa que o pai não está achando muito boa. E o pai diz para a filha, você não vai sair assim? Não vai sair desse jeito, de jeito nenhum. Mas como assim não vou sair? Não, comprei com a mãe, não sei o que, esse vestido é igual das minhas amigas, né? Não é assim mesmo que acontece em casa? Não vai sair. Mas como não vou? Não vai, mas por que eu não vou sair? Porque eu não quero. Você não vai porque eu não quero. Você não vai porque eu estou dizendo que você não vai. Ô papai, você está gerando morte na vida da sua filha. Eu estou dando esse exemplo da filha, mas eu poderia dar exemplo de casamento, de relacionamento com os filhos, meninos, com a namorada, com o cunhado, quem quer que seja. Não é assim que a gente trata as pessoas. O que acontece é que às vezes um relacionamento tão afastado, um relacionamento com falta de palavras que geram vida, quando chega numa hora dessa, ele diz simplesmente, não vai porque eu não quero. E aí gera morte, gera afastamento, gera ira no coração dos nossos filhos. Lembram lá no
domingo passado da honra? Eu não disse, mas agora eu vou dizer, chegou a hora. O mesmo apóstolo Paulo que diz, filho, honrem aos pais, diz, pais, não provoquem os seus filhos a ira. E os filhos dizem amém. Amém. Não pode provocar ira. Uma resposta grossa desse jeito, não é mal educada às vezes, sem ensinar o filho. E aí então o pai deveria chamar a filha e dizer, filha, você não pode ir com essa roupa. Sabe por quê? Você é uma pessoa tão especial, tão querida. Deus criou você. E os meninos vão olhar, não vão olhar para o seu rosto, vão olhar para o seu corpo, vão olhar para a sua perna, vão olhar para os seus seios, vão olhar para aquilo que não... E você deve atrair atenção para o seu rosto, para os seus olhos. Você deve se guardar para o seu marido e não ficar expondo a sensualidade e despertando desejos no coração dos homens que vão estar perto de você. E quem sabe, falando assim, esse pai vai ganhar a sua filha. E a filha, bom pai, agora eu estou entendendo. Porque ela não entende isso. Ela não é obrigada a entender isso. Assim como no relacionamento conjugal, no relacionamento entre o marido e a esposa, palavras que não são ditas ferem, matam. Cadê o elogio? Cadê a gentileza? Cadê a apreciação? Cadê a palavra de amor? Eu te amo. Tem 3 frases no casamento que precisam estar sempre presentes. Primeira, eu te amo. Segunda, me perdoe. Eu te amo, me perdoe. E a terceira, eu te perdoo. Se tiver 3 frases, pode ser com o filho, com o cônjuge, seu relacionamento vai ser abençoado. Palavras que geram vidas. Vamos terminar. Lembram que Jesus falou lá na cruz? Quando ele estava pregado na cruz, estava para morrer, a sua última palavra, penúltima palavra foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que Jesus estava dizendo? Qual era o perdão que Jesus estava dizendo para o Pai perdoar ali na cruz? O perdão era do homicídio. Eles estavam quebrando este mandamento, o 6º mandamento. E Jesus olha para aqueles homens, para as autoridades que estavam executando e dizem: Pai, eu te peço, perdoa a morte que está sendo gerada agora. Sabe qual é a solução para a morte? Essa morte que nós conversamos hoje. Arrependimento e receber o perdão de Deus. Talvez você tenha ido atrás de um aborto. Talvez hoje você teria um filho de 5 anos, de 15 anos, de 30 anos. Mas na época, por alguma razão, você se deixou levar e você quebrou o 6º mandamento. Eu imagino que não tem ninguém aqui que matou alguém. Mas se tiver, mas com certeza, entre nós, todos nós, já matamos pessoas com palavras. Já afastamos pessoas de nós com palavras. Só tem uma alternativa para mim e para você: arrependimento e perdão. Não há outra. Com Deus não há outra maneira de resolver este problema. Irmãos, eu não estou aliviando e não quero que você agora pense que isso não é com você. É com você sim, é comigo. Há uma pena, há um julgamento de Deus para quem usa a língua para matar. E eu quero sugerir 3 perguntas para você, responder 3 perguntas. Pode passar no último slide. Essas 3 perguntas vão ajudar você. Primeiro, qual é a minha atitude interior ao falar isso? É ira?
é desprezo? É porque você está chateado? É porque você está querendo fazer um comentário e difamar aquela pessoa? Seja sincero. Seja sincero. Qual a sua atitude? Eu fiz essas 3 perguntas para mim várias vezes essa semana. Qual a sua atitude? Só Deus e você sabe o que tem no seu coração. Se tem mágoa, decepção, desprezo, a sua palavra vai ser de contaminação com os outros acerca daquela história. A outra pergunta: o que a minha fala vai produzir no ouvido de quem vai ouvir o que eu estou falando? Vai me afastar da pessoa? Pode ser minha filha, meu filho, meu marido, quem quer que seja. Se eu falo de você para alguém, o que vai acontecer no coração daquela pessoa com relação a você? Ela vai se afastar de você? Vai comprar a minha história, a minha verdade sobre você? Então eu preciso ser cuidadoso. Está escrito lá, seja cuidadoso. E a terceira pergunta: as nossas conversas ajudarão aquela pessoa? Se eu conversar com você sobre aquele irmão, vai ajudar a vida dele? Se não vai ajudar, é melhor eu não falar nada. Agora, se eu vou a alguém que pode me ajudar a resolver aquele problema, então você tem uma boa intenção, vai ser ótimo para o seu relacionamento. Vamos terminar o nosso culto hoje pedindo que Deus nos dê palavras de vida. A boca tem poder para gerar vida. O que você poderia dizer hoje para a pessoa que está aí do seu lado, que gera vida nela? O que você poderia apreciar nela? Ou talvez sair daqui e planejar: eu quero usar a minha boca, a minha palavra, para gerar vida. Eu quero que a pessoa fique animada com a vida quando ouvir o que eu falo dela, para ela. Ela se sinta bem. Eu quero que os meus filhos amem ao Senhor, amem a Deus, amem a vida, me amem quando ouvir o que eu falar para elas. O que você pode dizer para a pessoa que está do seu lado? Você tem que gerar vida, promover alegria, restauração, não é? Está difícil? Faz tempo que você não fala eu te amo para o seu filho? Faz tempo? Para o seu cônjuge, para os seus pais? Faz tempo que você fala eu te amo, pai? Eu te amo. Honrar os pais é falar palavras de vida para eles, não é? Vamos fazer isso, vamos praticar isso, vamos pedir que Deus nos dê hoje mesmo, essa noite, um tempo de gerar vida no coração das pessoas que estão ao nosso lado. E se há morte, arrependimento, arrependimento, arrependimento. Quem sabe alguém aqui que precisa colocar diante de Deus: Deus, eu nunca tinha ouvido falar de aborto, e eu fui em busca de um aborto, e eu tirei um filho. Ou eu paguei para minha namorada, para que ela tirasse aquele filho. Você precisa se arrepender disso. Ah, mas já faz 10 anos. Os crimes com Deus não caducam. Precisa ser tratado em arrependimento. Estão aqui guardados. Palavras ditas para a pessoa em ofensa não caducam, marcam. Pais que falam para os filhos e acham que os filhos esquecem quando dão um presente. Está guardado lá dentro. Só pedido de perdão. Não é assim, irmãos? Que cura. Peça perdão para os seus filhos, se for o caso. Gere vida nele. Eu não estou aqui para condenar você. Eu preguei esse sermão para mim várias vezes essa semana. Eu quero usar a minha boca como portadora de vida. Você também quer, né? Nós também queremos. Vamos ser uma igreja que gera vida, jovens, adolescentes, que geram vida no meio da família. Você não pode, irmão, deixar a decepção, o desprezo entrar na sua vida. Você já pensou, você tem um relacionamento quebrado com alguém dentro da igreja, às vezes na célula, uma pessoa lá de 10 anos, lá atrás. Você toma ceia na mesma mesa que essa pessoa? Como assim?
como não tratar disso? Como não resolver isso? Como não pedir perdão? Vamos resolver diante do Senhor.